Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nele você verá um exemplo de uso do identificador de componentes em curto-circuito na reparação de uma placa eletrônica. A placa em questão pertence a uma central IAW5NF-F3. É uma central de injeção automotiva utilizada pela montadora Fiat para os carros Palio, Palio Weekend, Siena Fire, motores 1.0 e 1.3 do ano de 2004 em diante. Então eu já deixei solta a placa, né, para mostrar os componentes dos dois lados. Eu sempre gosto de, dependendo do problema da placa, soltá-la, né, completamente aqui da tomada. Já dissoldei os pinos. Qual o problema dessa placa aqui? Ela não tem comunicação nenhuma com outros módulos do carro, nem com o scanner. E este componente aqui, que nós chamamos de multidrive, ele é o responsável por gerar os 5 volts de alimentação dos diversos circuitos da placa. Ele está aquecendo e nenhum outro componente, nenhuma outra área aqui da placa aquece. Então, é o que nós chamamos de uma central morta. Ela não tem nenhum tipo de comunicação, não esboça nenhum tipo de comunicação com nenhum aparelho, nem outro módulo. O problema pode estar nesse componente mesmo. Ele talvez não esteja conseguindo gerar os 5 volts para a placa porque ele internamente pode estar em curto, ou então pode ser que algum outro componente que é alimentado por ele esteja com esse curto-circuito, esteja drenando toda a corrente que ele gera. E esse componente, esse suspeito componente defeituoso, ele não está aquecendo, né? O único componente que aquece é justamente o multidrive. Muito bem, então qual o passo a passo para nós descobrirmos o problema nessa placa, né? Tendo em vista que a placa está morta, por assim dizer, uma das primeiras atitudes que o técnico toma é verificar se existe alimentação aqui nessa placa, né? E nesse caso, nessa central, realmente não existe alimentação. Eu vou até usar o multímetro aqui para vocês verem que existe um curto. Eu consegui identificar um curto justamente na linha de alimentação de 5 volts da placa. Muito bem. Então nós temos, dentre os diversos circuitos aqui, os diversos circuitos integrados, nós temos um componente que é bem conhecido, que é uma EPROM 95160. Essa EPROM, nós encontramos facilmente o datasheet para ela. Eu vou comprovar para vocês que de fato essa central está com um curto na linha de alimentação de 5 volts. Então, segundo o datasheet, eu vou até tentar colocar aqui na edição do vídeo, segundo o datasheet, a alimentação para este componente está aqui no pino 4, que é o GND ou terra, e o pino 8, que é justamente o pino do VCC. Então vejam, né? Ok. Fazer o ajuste de 0 do multímetro e ok. Então vejam que entre o pino 8 e o pino 4 existe de fato um curto-circuito. Como é que nós estamos medindo a linha de alimentação do CI 95160, então essa mesma linha de alimentação também serve aos outros circuitos da placa. Então esse curto-circuito também está presente na linha de alimentação dos demais circuitos integrados. Antes de nós então passarmos para a análise dessa placa, usando o localizador de componentes em curto-circuito, vamos fazer uma pequena descrição aqui dos diversos circuitos integrados e as suas funções. Este primeiro aqui, como já foi dito, ele é um multidrive, ele é fabricado pela ST e o código dele é UE0 6AB6.
Ele é um multidrive, ele é responsável, entre outras coisas, pela geração dos 5 volts que alimenta o restante dos circuitos da placa. Este outro componente aqui também é fabricado pela ST. Ele é o 5NX1-2A. Ele é um drive que é utilizado em conjunto com outro componente aqui no funcionamento do acelerador eletrônico, da borboleta eletrônica do carro. O problema é que, assim como este primeiro componente aqui, este aqui também não tem um datasheet. Não existe datasheet disponível para nenhum desses dois componentes. E eles não são os únicos. Existem pelo menos outros 4 componentes aqui nessa placa que assim, não tem nenhum datasheet para eles, né? Isso acaba complicando um pouquinho o serviço do técnico, né? Em reparação eletrônica. Esse transistor aqui também é fabricado pela ST, é o VN07N. Ele é um drive responsável pelo aquecimento da resistência da sonda lambda. A sonda lambda, para que possa fazer a leitura correta dos gases resultantes da queima, ela precisa estar numa temperatura de operação adequada. Então, para isso, esse drive aqui, esse transistor, ele é responsável por enviar corrente para essa resistência de aquecimento da sonda lambda. Também não temos datasheet para este componente. Aqui nós temos o TJA1054, ele é um transceiver da rede CAN, ou seja, um transmissor e receptor do sinal de rede CAN. Ele é responsável por propiciar a comunicação deste módulo com os demais módulos do carro, né? Esse aqui, particularmente, é fabricado pela Philips. Para ele nós temos datasheet, então é muito fácil de a gente identificar, por exemplo, os pinos de alimentação desse circuito integrado. Aqui nós temos o LM2904, é um amplificador operacional duplo, ou seja, nós temos 2 amplificadores operacionais nesse pequeno componente. Então, cada um deles tem 2 entradas e uma saída. E os outros 2 pinos são os pinos de alimentação, o V+, e o V-. Aqui, nós temos o 3NV04. Ele é um MOSFET de potência fabricado pela ST. Para ele, nós também temos o datasheet disponível aí na internet. Este aqui é o TLE6230. É um componente fabricado pela Infineon, é uma chave octal inteligente, ou seja, ela tem 8 saídas que cumprem funções importantes aqui, por exemplo, no acionamento do eletroventilador do sistema de arrefecimento do carro. Temos também o datasheet para esse componente. Aqui nós temos um componente fabricado pela Freescale, que é o MC33186DH. Ele, em conjunto com este outro componente aqui, ele é responsável pelo funcionamento do drive de corpo de borboleta, pela borboleta eletrônica. Ela é uma ponte H bidirecional para controle do motor DC da borboleta eletrônica, né? Então, em conjunto com este componente, ele é responsável pelo controle da admissão de ar para o motor, para a mistura. Este outro componente aqui é um L9135PD. Também é um componente fabricado pela ST. Para ele, infelizmente, também não temos o datasheet. Isso complica um pouco a vida do técnico. Ele é um drive usado para acionar os bicos de injeção do motor. Agora aqui nós temos outros 2 drives, né? Esse aqui, não, todos os 2 são o VB025MSP. Para eles, nós já temos datasheets disponíveis na internet. Esses aqui, particularmente, são fabricados pela Magneti Marelli e são drivers de potência para o acionamento das 2 bobinas de ignição. Esse aqui é responsável pelo acionamento da bobina de ignição dos cilindros 2 e 3, e este aqui é responsável pelo acionamento da bobina de ignição dos cilindros 1 e 4. Agora, aqui na parte de baixo da placa, nós temos alguns outros circuitos integrados, né? Por exemplo, aqui nós temos o HC02, é um componente fabricado pela Texas Instruments,
Esse componente ele tem dentro dele 4 portas NOR e 2 entradas. Também temos o datasheet disponível na internet. Podemos identificar facilmente os pinos de alimentação deste componente. Aqui, conforme já dito antes, é uma memória fabricada pela ST, a 95160, né, uma EEPROM serial, e temos o datasheet disponível. Por isso que é tão fácil a gente localizar aqui os pinos de alimentação, o 8, que é o VCC, e o 4, que é o GND, o Ground, ou Terra. Aqui nós temos mais um componente fabricado pela ST, é o AA205AC1. Não temos datasheet para este componente. E por fim nós temos o microcontrolador, que é o cérebro da placa. Este componente é fabricado pela Motorola, é o SC505-709-BMZP33. Por incrível que pareça, para este componente tão importante, para este microcontrolador, nós também não temos disponível o datasheet na internet. Então, muito bem, algumas coisas, né, que são necessárias, né, para a descoberta dos defeitos na placa envolvem a experiência do técnico. Neste caso aqui, conforme já disse, a placa ela não tem alimentação, né, e portanto ela não pode se comunicar com o restante dos módulos do carro e nem com o scanner automotivo. Então, fazendo aquela verificação com o multímetro, nós podemos perceber que esses dois pinos de alimentação aqui da memória 95160, eles não têm a tensão de 5 volts. E aí, colocando o multímetro na escala de resistência, nós percebemos que existe um curto entre esses dois pinos. Se nós temos um curto aqui, quer dizer que esse mesmo curto também está presente nas linhas de alimentação dos demais circuitos integrados da placa. Esse curto pode ter sido causado tanto por um problema interno aqui neste multidrive, que é o responsável por gerar os 5 volts, como também pode ser causado por algum outro componente alimentado por ele, um dos outros circuitos integrados, ou mesmo um componente discreto como um capacitor, como algum resistor ligado à linha de alimentação, algum diodo, algum transistor. Enfim, o nosso papel agora vai ser descobrir aonde está esse curto, sem que nós tenhamos que ficar retirando componente por componente da placa, a fim de verificar quando o curto desaparece. Então, para nós descobrirmos exatamente qual componente em curto, nós precisamos usar este, que é o nosso identificador de componentes em curto-circuito. Este aparelho ele nos permite justamente nós fazermos essa verificação de qual componente está em curto, sem a necessidade de retirar componente por componente da placa. Então, qual é o primeiro passo aqui? Bem, se eu sei que o curto-circuito, através da minha avaliação prévia com o multímetro, se eu sei que o curto-circuito está na linha de alimentação, eu tenho que buscar aqui na placa um desses dois pontos, né? Ou o GND ou o VCC, que seriam 5 volts, eu tenho que procurar um desses dois pontos da placa para poder soldar o cabinho, esse cabinho acessório aqui, para que nós possamos fazer uma varredura prévia e ver qual dos componentes discretos da placa está apresentando curto. Então nós vamos fazer uma triagem. Então eu posso tanto pegar um desses componentes aqui, né, para os quais nós temos o datasheet, identificar neles quais são os pinos de alimentação. Então ou eu pego o GND ou o VCC, né, que seriam 5 volts, ou então eu procuro na placa um outro ponto em que, por exemplo, o GND esteja disponível, né? No caso dessa placa, através dos esquemas de ligação dos chicotes do carro, nós descobrimos que esses 4 pinos aqui, eles estão ligados em comum a uma única trilha mais larga. Esses 4 pinos aqui são os pinos do GND da placa. Então eles estão em comum com o pino 4 dessa memória 95160, e também eles estão em comum com o GND dos demais circuitos integrados. Nós vamos comprovar isso através desse simples teste, né?
aqui no pino 4 da 95160. Vejam, né? Que eles são o mesmo pino. Se eu colocar aqui no pino 8, que é o VCC, os 5 volts, também eu vou ter uma leitura de resistência nula, né? Justamente por causa desse curto que está presente na placa. Muito bem. Uma vez que eu descobri qual linha da central, né? Em quais trilhas da central existe presente o curto, né? Numa situação anormal, uma situação de defeito, eu preciso então ligar o cabinho a uma dessas linhas, né? Então eu poderia escolher ligar esse cabinho ao positivo de um dos componentes, ao VCC de um dos componentes, mas em vez disso eu vou ligar aqui nesse pino da tomada, que é justamente o pino do GND. Muito bem. Então vamos soldar o cabinho aqui à placa. E vamos ver então se o contato está ok. Utilizando ainda um multímetro, né? Vamos ver se a solda está bem feita. Ok. A solda está bem feita. Uma vez soldado o cabinho acessório, eu preciso ligar nele esse conector aqui do nosso identificador de componentes em curto-circuito. Eu vou energizar o aparelho. Muito bem. Então vocês precisam se lembrar sempre, no uso do aparelho, de que quando você vai usar um acessório, é preciso fazer a calibração do aparelho antes. Sempre que nós ligamos o aparelho, ele por padrão já vai iniciar a sua operação no estágio 5, que é o estágio de verificação pulso tonal. Mas para fazer a calibração do aparelho, né, nós precisamos ir lá para o estágio 1. Então é o que nós vamos fazer agora. Muito bem, então no estágio 1, eu vou colocar a ponteira do aparelho no mesmo ponto em que foi soldado o cabinho acessório. Para que eu tenho que fazer isso? Para justamente descontar a resistência interna deste cabinho. Quando eu tiver que trocar esse cabinho acessório pela ponteira, eu vou ter que novamente fazer a recalibração do aparelho no estágio 1. Por quê? Porque eles têm resistências internas diferentes. Então, vamos lá, eu coloco a ponteira do aparelho no mesmo ponto em que eu fiz a soldagem do cabinho. Ok, então o aparelho já foi calibrado. Eu vou começar a minha verificação de componentes aqui pelo lado de cima da placa. Então como que eu faço, né? Eu posso escolher aqui, por exemplo, o estágio 3, né? Ou estágio 2 ou estágio 3, porque nesses estágios aqui, por exemplo, no estágio 2, né? Sempre que eu encostar aqui a ponteira em algum ponto da placa em que existe a possibilidade de haver o curto, então o LED vai se iluminar. É o que vocês estão vendo aqui, né? A minha única preocupação nesse momento vai ser usar o identificador de componentes em curto-circuito como um detector de continuidade.
para baixíssima resistência. Então, tanto faz eu usar esse aparelho no estágio 2 como no estágio 3. E sempre que eu tocar aqui, ó, um ponto da placa em que existe a possibilidade de curto, o LED vai se iluminar. Então, eu só preciso fazer uma verificação prévia de todos os componentes discretos da placa para eliminá-los ou para ver qual deles, né, é um potencial causador do curto. Então, esses componentes discretos, conforme já dito, podem ser capacitores, SMD, podem ser resistores, podem ser transistores, como nós temos aqui, por exemplo, do lado de baixo, alguns deles, né, na placa. Podem ser cristais, que geram a frequência de trabalho dos microcontroladores ou dos componentes microprocessados. Podem ser, por exemplo, diodos, né? Então, na nossa verificação de defeito, nós sempre vamos primeiro nos componentes discretos, porque são os componentes mais simples, né? Se nós tivermos sorte, o defeito curto vai estar em um desses componentes discretos, né? Então é preferível nós começarmos a nossa verificação pelos componentes simples, ao invés de passar logo de uma vez para os componentes mais complexos e mais trabalhosos de serem retirados da placa para verificação posterior. Muito bem. Então, sempre que eu encontrar um componente suspeito de curto-circuito, eu vou usar um marcador para retroprojetor para marcar este componente. Como a tinta aqui é preta, no caso dos capacitores, né, que eles são marrons claro ou cor de creme, eles vão ficar pretos, né, quando eu pintar. E no caso dos resistores, como eles têm uma inscrição indicando o valor deles em cima, quando eu pintar também, eles vão ficar inteiros pretos, né? Então isso fica mais fácil, torna mais fácil a gente fazer a triagem dos componentes da placa. Muito bem. Então, com o identificador de componentes em curto-circuito, eu vou tocar nas duas extremidades de cada componente que eu encontrar. Sempre que eu encontrar o LED se iluminando dos dois lados daquele componente, então isso é um sinal de que existe um curto entre essas duas pontas do componente, né? Ou seja, esse componente também está ligado àquelas duas linhas, aquelas duas trilhas gerais de alimentação em que está presente o curto. Então vamos lá. Ó, acendeu de um lado apenas, então aqui não é um componente suspeito. Sempre que eu encontrar aqui um componente suspeito, eu vou avisar vocês. Olha, reparem aqui que este componente aqui, ele acende o LED quando eu toco de um lado. Não. Foi um engano aqui. Não, ele não é um suspeito. Não está acendendo dos dois lados, apenas de um lado. É um processo um pouquinho chato, um pouquinho demorado, mas vocês imaginem ter que fazer isso pelo método tradicional, retirando componente por componente até descobrir qual deles é o responsável pelo curto, porque tirando o componente o curto desaparece. Vejam que nesse caso aqui, ó, neste capacitor aqui, ele está acendendo aqui o LED do aparelho dos dois lados. Então isso significa que este componente aqui, esse capacitor, é um suspeito de curto, porque ele está ligado aos dois lados da linha de alimentação. Então o que eu vou fazer? Eu vou
marcar este componente aqui com a caneta de retroprojetor. Ele ficou aqui preto, né? Então eu vou continuar a verificação. Então, novamente, né? Quando o LED se ilumina tocando apenas um dos lados do componente, então eu não preciso me preocupar, né? Olha aqui, ó, um outro componente, um outro capacitor suspeito, porque eu encosto a ponteira dos dois em cada um dos lados do componente e em cada um deles o LED se ilumina. Novamente, né? Vou marcar este aqui como um componente suspeito. Continua a minha verificação. Enquanto o LED estiver se iluminando ao tocar apenas um dos lados, eu posso seguir tranquilamente. Só esclarecendo, viu, pessoal? Eu poderia também ter soldado esse cabinho na outra linha em que se apresenta o curto, né? No caso no VCC, na linha de 5 volts. Eu só escolhi fazer essa soldagem no GND, que é uma das duas linhas em que se apresenta o curto. Pode ser que vocês percebam no vídeo que eu estou às vezes passando mais de uma vez pelo mesmo componente, é porque como é muito componente juntinho, às vezes a gente despercebe de já ter passado por ele antes, né? Normal. Opa, vejam só, mais um capacitor em que eu encostando a ponteira em cada um dos lados dele, ele apresenta o acendimento aqui do LED. Mais um componente suspeito. Até agora eu já tenho 3 componentes suspeitos aqui na placa. Olha aí, é ele mesmo. Também está acendendo. Mais um aqui, ó, mais um capacitor. Se nós formos analisar o circuito com mais cuidado, nós provavelmente vamos perceber que esses capacitores, eles estão ligados à linha de alimentação dos circuitos integrados. Eles servem para filtragem da tensão, para eliminação de interferências, né? É um quarto componente aqui já suspeito, né? Olha aí, dos dois lados. Opa, mais um aqui do lado dele. Mais um. Esse aqui foi o último. Opa, mais um aqui, ó. Tem dois capacitores SMD aqui, um à esquerda e outro à direita. À esquerda nós já temos mais um candidato aqui a ser o causador do curto-circuito. Aqui, ó, dos dois lados. Ok. Vamos passar para cá.
subir aqui. Mais uma vez frisando, pessoal, sempre comecem a verificar pelos componentes discretos, porque por serem mais simples de a gente verificar e também retirar em caso de necessidade, né? Então pode ser que vocês economizem bastante tempo na verificação do curto na placa. Depois pode ser que a gente precise fazer essa verificação também nos circuitos integrados, né? Essa seria uma segunda etapa. Bom, eu já subi aqui pela esquerda dos componentes, né? Opa! Aqui nós temos mais um capacitor suspeito, né? O LED está se acendendo dos dois lados. Então eu subi aqui pela esquerda, agora eu vou subir pela direita, né? Opa, mais um aqui, ó. Mais um componente que causa o acendimento do LED quando eu toco dos dois lados. Deixa eu confirmar aqui. Ok, isso. Mais um capacitor aqui, ó. Mais um. Três capacitores, todos próximos aqui, suspeitos. Deixa eu só repassar esses três aqui. De um lado do outro, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Ok, realmente são suspeitos. Uma série de resistores aqui. Então todo o lado direito desses resistores está ligado a uma das duas linhas em curto. Já o outro lado aqui não, então eles não são suspeitos. O LED não está acendendo dos dois lados deles. Percebam que eu vou avançando na placa por seções, né? Então depois dessa área aqui, ó, eu já estou fazendo um L aqui, ó.
Opa! Deixa eu aproveitar e ver se esse outro aqui também. Ok, dois capacitores, um menorzinho e um maior aqui. Os dois estão acendendo o LED quando eu toco dos dois lados. Então mais dois aqui para nossa lista de suspeitos, né? Eu já fiz essa parte de cima. Agora eu vou fazer essa daqui. Capacitores ligados à tomada. Provavelmente são capacitores de filtro para filtrar as interferências dos sinais que vêm através do chicote. Nada. Nós temos dois resistores aqui que estão bipando dos dois lados. Quatro, na verdade, quatro resistores que estão bipando dos dois lados, então eles podem ser suspeitos. Ó, mais um capacitor aqui que está acendendo LED dos dois lados, então temos 5 componentes. Aqui no caso desses resistores, pelo que eu estou vendo aqui com a lupa de cabeça, vou tentar mostrar para vocês aqui. São resistores com a resistência muito baixa de apenas 1 ohm. 1 ohm cada um. Então, isso não faz deles suspeitos, né? Nós vamos marcar como suspeitos, mas talvez seja simplesmente o caso de, pelo fato de eles terem uma baixa resistência, eles estarem sendo acusados pelo identificador de componentes em curto como estando em curto. Então vejam, né? Nós vamos marcar esses 4 resistores mais esse capacitorzinho aqui, que fica do lado do L9135. Provavelmente esse capacitorzinho está ligado a uma linha de alimentação deste componente. Então aqui, 2, 3, 4, 5. Mais 5 componentes marcados. Aí nós vamos continuar com os componentes discretos aqui. Esses componentes aqui bem próximos do 3NV04, que é o MOSFET de potência. Isso. Então toda essa região aqui na verdade já foi feita, né? Passar aqui para a parte de baixo do TJ1054. Vejam que aqui, ó, mais um componente suspeito, né? O capacitor aqui, ó, está acendendo o LED quando eu toco dos dois lados dele. Então ele também é um componente suspeito. Vamos ver de que tamanho vai ficar essa aula, né? Mais um capacitor aqui, ó, do lado do LM2904. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. É um pouquinho trabalhoso, mas o técnico naturalmente tem que ser uma pessoa paciente, né? Senão ele está na profissão errada.
Novamente, ó, mais um componente aqui, nesse caso é um resistor. Percebam, né? Ó. Deixa eu enquadrar melhor aqui. Ó. De um lado e do outro. Dos dois lados ele está provocando acendimento do LED. Só que, vejam que, vou tentar focar aqui, ele é um resistor de 0,75 ohms, né? Ele tem menos de 1 ohm. Então isso daqui pode ser um falso positivo, né? Eu vou alistar esse componente aqui, mas ele é apenas eu acredito que seja um falso positivo, né? Pelo fato dele ter uma resistência muito baixa. Já no caso dos componentes, sempre que o LED se acender quando eu tocar o capacitor dos dois lados, então ele se torna um forte suspeito, né? Um forte provável a ser o componente causador do curto. Por quê? Porque o capacitor tem que se comportar como um componente aberto quando ele está em um circuito DC, né? E a tensão gerada aqui pelo identificador de componentes em curto é justamente uma tensão DC, né? Mais um resistor aqui do lado do TLE 6230, né? Que é aquela chave octal inteligente utilizada, por exemplo, para controlar o funcionamento do eletroventilador. Ok, aqui eu já vi. Vejam que aqui por ser um transistor, né? Se ele estivesse acendendo quando eu toco mais de uma das pernas dele, ou seja, se pelo menos duas das três pernas, dos três terminais do transistor estivessem acendendo, ele já seria um componente suspeito de provocar o curto. Mas aqui, como apenas uma está acendendo, isso significa que essa única perna, esse único terminal, ele está ligado ou aos 5 volts, né, ao VCC, ou ao GND. Eu acredito que seja ao GND, porque na verdade, se esse driver aqui ele alimenta a resistência de aquecimento da sonda lambda, ele na verdade está chaveando o GND, o ground, o terra da resistência, e ela está sendo alimentada pelo outro lado, pelos 12 volts da bateria do carro. Muito bem. Já passamos por aqui, agora temos esses outros componentes aqui. Muito bem. Entre esses dois componentes aqui, entre o TLE6230 e o L9135PD, tem um pequeno capacitor aqui, ó, mas não está acendendo não. Esse aqui é aquele capacitorzinho que eu já pintei antes. Aqui nós temos mais alguns capacitores na área das tomadas, né? Vamos ver se mais algum deles está acendendo. O LED dos dois lados. Nenhum por enquanto. De um lado só. Um lado só, um lado só, um lado só, um lado só. Ok. De um lado. De um lado. De um lado também apenas. Opa. Aqui ó, mais um capacitor. Provocando acendimento do LED dos dois lados. Bem ao lado
driver VB 025 MSP, né? É o driver responsável, neste caso do de cima, pelo acionamento da bobina de ignição dos cilindros 2 e 3. Então, aqui, ó. Deixa eu pintar direito isso aqui. Ok. Muito bem. Os dois lados. Aqui, aqui. Ó, novamente, ó. Provavelmente esse capacitor está ligado à linha de alimentação de cada um desses drivers. Deve ser um capacitor de filtragem da linha de alimentação. O esquema de ligação dos dois é idêntico praticamente, né? Só que esse baixa para bobina dos cilindros 1 e 4. Apenas um lado, apenas um lado. Mais um capacitorzinho aqui perdido, ó. Clipa de um lado. É, só de um lado mesmo, o outro. Só de um lado mesmo, o outro não está bipando. Ok. Muito bem. Então deixa eu fazer uma contagem rápida aqui. Quantos componentes suspeitos nós encontramos nessa face da placa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aqui na parte de cima, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 24, 25, em torno de 25 componentes suspeitos, né? Vamos ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui não tem nenhum. 25 componentes suspeitos aqui na parte de cima. Isso porque nós só fomos nos componentes discretos, né? Nós ainda não fomos nos circuitos integrados. Aqui na parte de baixo nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que nós fizemos lá na parte de cima, né? No caso dos transistores, vou tentar focar aqui. Tem pequenos transistores SMD aqui. Então aqui se aplica a mesma coisa do que aconteceu aqui com esse transistor aqui, esse drive de aquecimento da sonda lambda. Se o LED estiver acendendo em mais de um terminal, são 3 terminais. Se ele estiver acendendo em mais de um terminal, quer dizer que é um componente suspeito pelo curto-circuito. Então esses transistores aqui, ó, também tem 3 terminais cada um. Vamos ver se vai acender o LED em mais de um terminal. O resistor acende apenas um lado. O capacitor acendendo apenas de um lado. Outro resistor aqui acendendo apenas um lado. Aqui, ó. Essa aqui é aquele componente lá que são aquelas 4 portas NOR, né, de 2 entradas, é o HC02. Então esse aqui também, ó, provavelmente tem a função de filtrar a alimentação do circuito integrado, então também está apresentando curto aqui.
Muito bem, quase terminado. Às vezes eu acabo esquecendo do enquadramento aqui, né? Da câmera. Mas... Bom, gente, muito bem, é isso aí. Nós já terminamos a varredura de todos os componentes suspeitos, entre os mais simples, né? Então, com mais este capacitor aqui do lado inverso da placa, do lado de baixo, né? São 26 componentes suspeitos. E aí, uma vez que nós já verificamos todos os componentes suspeitos, nós vamos mudar o acessório aqui do cabinho para ponteiro. Vamos apenas fazer uma pequena pausa aqui para antes de nós começarmos antes de nós avançarmos nessa busca de defeitos.